Hoje, no Cidadão Comum Entrevista, Luísa Lage conversa com Irani Campos, defensor dos jornaleiros desde quando Juscelino Kubitschek ainda governava as Minas Gerais. Participou ativamente da campanha O Petróleo é Nosso. Participou também da construção do movimento sindical em Minas Gerais, sendo inclusive preso pelo regime militar. Como dizia Bertolt Brecht, há homens que lutam alguns dias, esses são bons. Há outros que lutam alguns anos, esses são melhores. Mas há aqueles que lutam a vida inteira, esses são imprescindíveis. Hoje estou aqui com o meu amigo Irani Campos. Irani, como você engajou na política? Às vezes até é difícil para a gente dizer pontualmente, né, o que foi a primeira inserção da gente na política, né? Eu lembro muito de um fato quando eu era menino, jornaleiro, por motivos que tinha lá de agressão física dos guardas contra os meninos, eu fui incluído em uma comissão para ir conversar com o Juscelino Kubitschek de Oliveira, governador do estado de Minas Gerais, para fazer uma denúncia do que estava acontecendo na casa de jornaleiro. E um momento, quer dizer, que eu realmente não sabia nem o que era política, né? Mas foi uma das atividades políticas de depois de algum tempo que eu fui analisar que era uma atividade política tão importante, né? Depois dos anos foram passando, eu comecei a me interessar por seguir a política sem ter noção ideológica propriamente do que era política, né? E comecei a ser admirador do Getúlio Vargas, apesar das críticas que sempre fizeram ao ditador, assassino, etc e tal. Mas eu preferi fixar nas coisas que eu achei que foram boas para o trabalhador. Como a Previdência Social, como a Justiça do Trabalho, né? A CLT. E a partir daí você vai se metendo. Aí eu comecei, depois de certo tempo, comecei a interessar através de alguns alunos da Faculdade de Medicina que participaram. Aí foi quando eu dei o primeiro passo, inclusive, em defesa do Petrobras. Tá? Com 14 para 15 anos eu participei da manifestação em defesa do Petrobras, né? Do Petróleo é Nosso, quando ela foi criada em 1953. Passado isso, eu depois entrei para a Faculdade de Medicina, comecei a trabalhar em 58 na Faculdade de Medicina. E com o contato que tinha ali, por causa até de futebol, surgiu o contato com pessoas que jogavam futebol, mas também faziam política no meio estudantil, né? E com isso eu fui participando, fui convidado a participar, fui participando, até que depois nós decidimos a criar uma associação que é a primeira entidade de representação de fato na universidade criada, que era a União dos Servidores da Faculdade de Medicina, que deu origem à SUFENG. A União dos Servidores da Faculdade de Medicina começou com o interesse de uns apenas pelas relações sociais entre os trabalhadores, né? Mas já tinha outras pessoas que pensavam também em tê-la como uma entidade de representação política, né? Como nós não tínhamos direito a sindicato, mas a associação podia fazer algo. Com isso nós começamos a criar uma União dos Servidores e Trabalhadores Públicos na universidade, e começamos a frequentar a USP, que é a União Nacional dos Servidores Públicos. E então, através disso, a gente foi inserindo no contexto e começamos a participar ativamente, eu e outros funcionários, junto com os estudantes. Até que a primeira sede que a SUFEM teve, praticamente a sede social, era o DEA da medicina, né? E começamos a discutir até que começamos a participar ativamente, né? Eu comecei na época a simpatizar com o PTB, porque até através de um companheiro do Partido Comunista, né, que muitos comunistas frequentavam, né, eram militantes também do PTB, né, porque é o partido que tinha alguma representação política que correspondia com a tese do PC. E por aí nós fomos andando,
Até que eu comecei depois a militar na JOC, já tinha uma participação, já comecei a entender melhor o que era a ideologia política, né? E passamos a trabalhar e fui convidado para entrar na POLOP, Política Operária, e comecei a participar da POLOP. Em 67 houve o congresso da POLOP aqui em Minas, e a grande parte dela optou pela luta armada. Então nós criamos o Comando de Libertação Nacional Colina e eu comecei a fazer parte também do grupo que eu defendia que naquele momento nós não tínhamos outra saída a não ser organizar de forma armada para enfrentar a ditadura que cometia todos os atos, né, reprováveis de violência, né? Se é que tem algum que seja provado. Então, a partir daí, eu pertencei à Colina e foi a organização que eu encerrei a carreira política praticamente em Minas, né, porque a partir daí os nossos colegas, meus colegas de Colina, quase todos eles foram presos em Belo Horizonte, né? E ela aqui deixou praticamente de existir. E eu fiquei solto aí sem coisa e fui tentando me organizar, mas não teve jeito. Quando em 69, eu estava enfrentando dificuldades no Rio de Janeiro, sem contato político com a organização, eu resolvi vir a Minas tentar arrumar um dinheiro para eu poder sair do Rio de Janeiro, que a coisa estava ficando muito feia lá. E aí aconteceu uma coisa que tem dúbia interpretação, que uma é que eu quase fui salvo, e de duas maneiras, né? Fui salvo do acidente porque não morri no acidente, quando de 35 pessoas morreram 32, 11 que caiu no viaduto das Almas, e eu fui preso. Em sendo preso, eles não tinham condição de me matar. Essa separação, às vezes, as pessoas não param para fazer. E ela é importante porque, às vezes, a gente joga muita pedra no governo, esquecendo, se o PT tivesse o poder que nós queríamos, a Dilma não estava sofrendo como está, né? Mas como nós não temos o poder, ela sofre porque ela é culpada de todos os erros de todo mundo, né? E até do próprio PT, né? Porque hoje, lamentavelmente, eu acho que a Dilma tem mais inimigos dentro do PT do que fora dentro do PT. Isso é difícil de entender, mas lamentavelmente. O sindicalismo, então, brasileiro, depois de 2002, se tornou totalmente profissional. 90% daquelas pessoas que criticavam os sindicalistas de antes, que eles eram pelegos, era isso e tal, começaram também a pelegar como não pelegando até hoje. É tanto que você vê, todos os ex-dirigentes da CUT são deputados, foram deputados, ou são deputados, ou é prefeito, ou coisa que vale. Verdadeira carreira política, né? E as alianças absurdas que se fazem, né, esquecendo o programa do Partido dos Trabalhadores. Mas tudo isso é importante. E nós também, como a SUFENG, temos então a honra de ser membros fundadores da CUT, membros, a SUFENG e a FASUBRA, membros fundadores da CUT e membros fundadores do Partido dos Trabalhadores. Naquele momento, então, a gente tinha a maior esperança de poder fazer alguma coisa. Vem, então, quer dizer, a nossa participação direta na luta pelas diretas, né? A nossa luta para derrubar totalmente a ditadura, que teve um momento importante que, se não fosse a traição política, nós poderíamos ter dado outro passo, porque nas diretas já, se nós tivéssemos insistido com o projeto de eleição direta do amigo do Tancredo, né? Que, no meu entender, ele traiu o Tancredo, eu esqueci o nome dele também, alguns nomes a gente esquece, lembra de outra hora, depois tem que fazer uma pesquisinha de escola. E naquele momento, então, quer dizer, quando nós tínhamos todas as condições de alcançar as diretas, o PMDB, como sempre, principalmente o Tancredo Neves, conciliou com a ditadura, né? E voltou, a eleição acabou sendo indireta, né? E com a eleição indireta, o poder que o Tancredo Neves teria como presidente de uma eleição direta não foi a mesma, até porque ele morreu antes da hora, né? E depois, quer dizer, assumiu outra pessoa que não tinha o perfil Sarney, dele, né? Que é o Sarney, que todo mundo que faz política no Brasil sabe que é um dos maiores grileiros de terra que nós temos no Brasil, né? E é importante que ele tem um grande valor, né? Que é grileiro, poeta, né? Então, grileiro, escritor, deve ser o único grileiro, escritor que nós temos aí. E com isso a gente vai
seguindo a luta. E depois agora a gente pode entrar nos pormenores, que tem algumas coisas, né, que, por exemplo, quando você fala, na medida que eu comecei a estar junto com pessoas que antes a gente, para militar numa organização, a gente era obrigado a ler. Era tarefa na organização. Era só entrar lá e ficar fazendo discurso sem saber o que estava falando. Então, a gente era obrigado a ler, discutir, não todo como devia, mas o manifesto do Partido Comunista, a história dos movimentos de esquerda, né? E, obviamente, que nós que optamos em 67 pela luta armada, estava muito influenciado pela Revolução Latino-Americana que se dava naquele momento com a vitória de Cuba, né? Com a Revolução Cubana lá incrementou muito o movimento de revolucionário na América Latina, principalmente na América do Sul, né? Onde quase todos, se não todos os partidos, participaram ativamente da luta armada na América Latina, né? E nós também acompanhamos essa luta. E quando a ditadura, vendo que as coisas não é porque é a princípio o golpe militar, eu até discordo muito quando fala golpe militar, porque quando eu repito isso aí eu fico contrariado, porque incutir na cabeça do povo que foram os militares que fizeram toda essa atrapalhada não é verdade, né? Historicamente, vamos lembrar que Lacerda não era militar, o Magalhães Pinto não era militar, o Barros Lademar de Barros não era militar, o Hildo Meneghetti não era militar, a quantidade dos governadores, né, Antônio Carlos Magalhães, nenhum deles era militar, e tiveram uma influência muito grande. Quer dizer, quando você fala no golpe militar, você tem que lembrar da passeata de quase 1 milhão feito pelas Dondocas em São Paulo, né, que era toda mulher de banqueiro, mulher de empresário, de modo geral, e outros cooptados, né, mas foi um movimento importantíssimo, porque naquele momento a igreja estava dividida, né? Enquanto nós tínhamos um Papa Vermelho, tinha setores da igreja, como nós tínhamos que Dom Seguro, um bispo totalmente reacionário, né, que apoiou ativamente o golpe, Dom Castro Velho, que apoiaram, mas em compensação nós tínhamos do outro lado outras pessoas, né, como na época que foi o expoente aqui, nós tínhamos aqui o Padre Lage, que foi vereador, né, deputado, foi um dos primeiros presos políticos aqui durante o golpe militar, em 64, que me consta, primeiros 4 presos políticos que nós tivemos assim, de séria importância aqui, foi justamente o Dazinho, o José Gomes Pimenta, o presidente Sival Bambirra, né? E o Padre Lage, e o presidente, que eu sempre esqueço o nome dele, que lá de Juiz de Fora está vivo até hoje com seus 90 anos, que era o presidente da CGT, né? Esses foram os 4 primeiros presos políticos assim, de importância, principalmente aqui em Minas Gerais, né, que foram presos. E começaram a ser presos todas as lideranças políticas, né? E nesse momento aí, então, depois de 3, muita gente apoiou o golpe militar, o golpe de 64, como uma pessoa, um expoente na política mineira, que era o Milton Campos, né? Quando ele se deu conta de como ministro de Relações de Interior e Justiça, ministro de Interior e Justiça, quando ele se deu conta de que os objetivos dos militares eram outros, porque ele já não queria mais a eleição de 1965, né? Que certamente o Juscelino seria eleito tranquilamente, né? Novamente presidente da República, ele abandonou, renunciou como ministro, né? E outros, o próprio Pedro Aleixo, né, que era da UDN, o partido mais reacionário que tinha, né, e tal, mas eles não queriam. O próprio Castelo Branco se discute que ele era contra, ele defendia a eleição de 65, né, ele é contra os modos que a ditadura tomou, os rumos que a ditadura tomou. Houve sempre aquela suspeita se o Castelo Branco realmente teve um acidente ou foi assassinado, né, porque por coincidência o tenente que dirigiu o avião que provocou o acidente era filho de um dos generais mais reacionários na época, né? E então essa suspeita sempre houve. E depois vem a intensidade do movimento político, né? Principalmente o movimento estudantil e as nossas centrais que na época, com todos os defeitos que podiam ter politicamente, desvio ideológico, mas representava de fato, era representante de fato dos trabalhadores, né?
principalmente o movimento dos portuários, o movimento dos ferroviários. Era um movimento de extrema importância na resistência do Brasil. E que depois de 68, esses movimentos foram perdendo a sua influência, assim, dada a quantidade de prisões de lideranças importantes, né? E como nós tivemos sempre aqui a forma de organização social é sempre de cima para baixo, então, quer dizer, se pega os líderes, pronto, a massa fica desnorteada, né? Não sabe o que fazer, porque não foi preparada para isso, né? Então, acho que isso é extremamente importante a gente sempre preocupar, quer dizer, toda associação que eu entro, eu tenho que estar sempre procurando, eu tenho que arrumar um substituto para mim ou para todos os membros da diretoria, que nós somos mortais, né? Então a gente tem que estar preparando. Agora, quando você perde esse desenlace entre direção e massa e trabalhadores, nunca dá certo politicamente. Nunca dá. Mais cedo ou mais tarde, aquilo que foi ganhos volta a ser perda de novo, como nós estamos vivendo hoje, nos dias de hoje aí, né? Muitos ganhos que os trabalhadores tiveram estão sendo perda hoje. E por falta de organização. Segundo a grande maioria dos trabalhadores, que não foram presos, que tinham posição até no sindicato, foram presos, assassinados, né? Tudo. Quer dizer, os estudantes que tinham também acabou sendo a mesma coisa, expulsos do país, ou assassinados, e perdeu quase totalmente a liderança política, né? Somente depois de 70 que começou a grande organização do movimento nacional pela anistia, né? Que isso, quer dizer, reviveu o movimento, articulou o movimento social no Brasil e que foi o passo dos mais importantes para nós derrotarmos aquela ditadura naquele momento, né? Irani, para você, como se deu a anistia no Brasil? A anistia se deu dado a conjuntura nacional, que começou a reorganização. E nesse ponto aí, honra, graça e glória às mulheres no Brasil, né? Porque o movimento de anistia foi totalmente comandado pelas mulheres. Viva as mulheres brasileiras, né? E mulheres do mundo inteiro. Porque você vai pesquisar e você vai ver, a movimentação toda se deu em torno das pessoas justamente que tiveram seus filhos, seus parentes perseguidos, assassinados, exilados, e começaram então a lutar pela anistia, né, acabar. Com isso, a luta conjunta, obviamente, lutando contra a anistia, está lutando contra a ditadura, né? E foi uma das coisas mais interessantes, mais importantes que aconteceu, na verdade, no século XX, né? Porque o movimento de anistia, quer dizer, cresceu juntamente com o movimento de anistia internacional e teve um papel dos mais importantes na derrubada da ditadura, né? Porque com isso outros setores também foram chegando, se organizando, e até a ditadura, né, não aguentar. E aí veio já com um contingente de mais de 10 mil pessoas no exterior, exilados políticos, né? E até eu falava lá no exterior, eu falava assim, essa ditadura é muito burra, porque se ela anistiasse essas pessoas que estão aqui, 90% delas ia voltar para o bom... Como é que é? Bom filho, a casa torna. A casa torna. E a maioria deles vão ser serventes do capitalismo lá. Parece que eu estava adivinhando, apesar de não ser evidente, né? E então, quer dizer, isso movimentou toda a sociedade, depois vem os trabalhadores começando também a engrossar as fileiras, e a sociedade no geral tomou, não teve outra saída, eles não concederam anistia. E quando eu disse que eu falava que a ditadura era boa, porque em 74 eu cheguei a perder uma aposta que eu achei que o Geisel ia dar anistia. Ele era um general inteligente, um general estrategista, mas eu não sabia da resistência que ele tinha no meio militar em relação à ditadura, né? Quer dizer, ele não estava tendo condições de força suficiente para trabalhar a anistia. Mas o povo foi até melhor que o povo conquistou nas ruas, né, a anistia. Essa importância do movimento de anistia acabou reorganizando outros setores da sociedade, né? Aí começa a nascer de novo um movimento dos trabalhadores em termos com visão mais política mesmo, né? De tomada de poder, de participação ativa. Os estudantes também voltaram às ruas, começaram a se organizar mais politicamente, inclusive recuperando, né, a UNE, que foi totalmente destruída na época, né, mas
destrói prédios, mas não destrói ideias, né? Sim. Então, felizmente, as ideias não foram destruídas e elas continuam ainda na cabeça de uma boa quantidade de seres humanos no Brasil e no mundo, né? Então, com essa luta aí, quer dizer, conseguiram derrubar a anistia conseguiu então ser conquistada nas ruas pelo povo, repito mais uma vez, graças às grandes mulheres brasileiras, que devem ser todas lembradas, mas tem algumas que se salvam, né, como, não vou citar nomes para não ser injusto com nenhuma delas, mas a direção delas foi excelente e puseram os homens para frente. Isso é uma coisa muito importante. As mulheres puseram os homens para frente na luta pela anistia. E com isso conquistamos a anistia. Né? Quando eu tive, segundo dados que eu tenho, eu fui o primeiro asilado brasileiro a voltar depois da decretação da anistia. Ela foi assinada dia 29 de agosto, né? Está próximo aí, e eu cheguei aqui no dia 1º de setembro. Oh. E eu já estava disposto a vir de qualquer jeito, que eu não tinha condições de continuar no exterior, não tinha a mínima condição. Eu tinha que vir, já tinha programado a vir, nem que se fosse para ser preso de novo, eu estava vindo, queria voltar. Porque há coisas que tornam até interessante, né? Às vezes as pessoas acham que isso não faz parte da política, mas faz, né? Com certeza. Quando eu ficava no sábado, por exemplo, na Alemanha, vendo aquelas comidas, eu lembrando no sábado da cachaçinha brasileira, da feijoada brasileira, falar aqui não é meu lugar. Né? Quando eu vi aquele 6 meses sem ver sol, falei, aqui não é meu lugar. E com isso, tem gente que não tem mais facilidade de adaptação. Quer dizer, para mim adaptar no Chile não foi fácil, para mim viver um ano em Cuba foi muito fácil também, porque você está, de uma certa forma, uma cultura muito próxima, né? Você não é mesmo muito próximo, e um povo também muito próximo, né? E totalmente diferente da Europa, né? Principalmente a Alemanha. Apesar das minhas dificuldades de viver na Alemanha por problemas culturais e difícil, mas eu não posso deixar de ressaltar, quer dizer, o agradecimento que todos nós que fomos asilados na Alemanha devemos fazer aos nossos grandes companheiros alemães, seja progressista, de igreja, de todos os setores que sempre lutaram pela anistia no mundo todo e tiveram a importância não deixou de ter uma certa influência também na anistia dos brasileiros e latino-americanos na Alemanha. Então a gente tem que sempre agradecer esses que lutaram, porque quem luta merece ser agradecido no céu e na terra, né? Irani, você foi anistiado pelo governo brasileiro e pela UFMG. É muito interessante porque quando a gente vê a anistia do Estado brasileiro e a anistia da UFMG, né? O Estado, quer dizer, graças ao movimento da anistia, como já disse, quer dizer, o Estado foi obrigado a me anistiar, porque eu, inclusive, não tinha pátria, né? Nós que fomos asilados, nós não tínhamos pátria. Nós não éramos cidadão brasileiro, né? E com a minha volta, eu adquiri, quer dizer, diante da lei, diante de tudo, os meus direitos, né, de cidadão, de poder voltar a dizer com amor e carinho que sou brasileiro de fato, né? Quanto à universidade, é porque a universidade ela me demitiu através de um processo administrativo para agradar os militares, porque eles não podiam dizer que eu estava sendo demitido pela minha militância política. Então forjaram um processo, que é uma coisa que aconteceu interessante, que 2 membros da comissão que me demitiu da universidade, 2 amigos, foram colocados lá, obrigados, né? Eles ficaram até muito constrangidos quando eu voltei, me pedindo desculpa. Eu falei, não, você não tem nada com isso não, eu não tenho nada. E puseram para fora da universidade por eu ter cometido um ato de incontinência pública escandalosa. Coisa absurda, né? E eu achava que eu tinha que conquistar, que eu vou querer voltar para a universidade, provar que não foi por isso, que eles foram me mandados embora por questão política, né? Então, partir do princípio de que, na medida que a universidade reconheceu que os professores que foram caçados pela ditadura foram também, então, anistiados, reconhecidos que eles foram afastados da universidade por questões da ditadura e política, que foram anistiados. Seria por coerência, inclusive, se eles também anistiassem o único técnico administrativo que foi caçado também, expulso da universidade, né? Sim. Que os professores foram caçados pela ditadura. Não, eu fui expulso pela direção da universidade através do processo administrativo.
Eles tinham mais obrigação de reconhecer o erro deles e me anistiar publicamente do que tentar não fazer nada, né? Seus colegas técnicos administrativos, independente da direção da universidade, reconhecem seu valor e você é muito importante para nós. Eu até acho isso muito interessante porque eu digo que eu senti uma grande alegria, uma grande satisfação pessoal, política e tudo, quando os técnicos administrativos demonstraram que eles tinham realmente me anistiado quando eu fui eleito representante deles no Conselho Universitário. Não precisa de anistia maior do que essa, né? É verdade. Anistia política, além da amizade, além de tudo, do amor que eu sempre tive por eles, os funcionários sempre tiveram comigo, mas foi a melhor resposta, quer dizer, a universidade não me anistiou, mas os meus colegas de trabalho técnico administrativo me anistiaram ao me nomear, ao me eleger representante deles no Conselho Universitário, na segunda administração que o servidor técnico administrativo participava da administração no Conselho Universitário. Irani, como você avalia as manifestações pós-ditadura, como Fora Collor, as passeatas de 2013 e esses movimentos com o impeachment da Dilma? A questão da pós-ditadura é complexo porque alguns dizem que a ditadura acabou em 84, 85, mas isso tem que ser melhor discutido, né? Haja visto que nós tivemos a luta pelas diretas já, porque nós ainda vivíamos totalmente no reflexo da ditadura, de eleição de 2 partidos, né, e eleição congressual, né? Congressual. E foi daí que surgiu justamente a luta das diretas já, pela vontade, expressando a vontade do povo de participar das eleições. As diretas já não deram certo, graças às negociações, às traições que houveram, né, que acabou Tancredo Neves aceitando as indiretas, né? Então vem as indiretas, quer dizer, ele é eleito, morre, o Sarney assume, não podia ter melhor representando a ditadura justamente na continuidade da chamada ditadura militar. E entramos então no processo de Collor de Mello, onde as aspirações, e o Collor de Mello então vem me lembrar muito, quer dizer, a luta do Jânio Quadros no pré-golpe 64, né? Que quando o Jânio Quadros é eleito como o homem da vassoura, que ia varrer o país da corrupção, de tudo, o mesmo programinha daquele de Fora dos Marajás. Mesma coisa, mesmo quadro, mesma coisa. A cara era diferente, mas era o Jânio Quadros que às vezes personificado na cara do Collor de Mello. Eu digo a mesma coisa, mas há de se ressalvar de que no processo do Sarney, pelo menos realmente, quer dizer, foi bem mais articulado o movimento social, começou a crescer o movimento social, de organização melhor dos trabalhadores, de criação de centrais de trabalhadores, novos partidos, né? Tudo isso foi pós-ditadura. E esses partidos cresceram muito no período do Zé Sarney, né? Que pelo menos para isso existia liberdade, né? Então houve uma organização muito importante que não deu bons resultados que nós esperávamos com a eleição do Collor de Mello, né? Veio um Collor de Mello, quer dizer, um candidato de representante da classe dominante, quer dizer, ligado àquela política antiga, né, de que vai varrer Marajá, vai tirar os Marajá. O pessoal aceitou isso da mesma forma que o povo aceitou a vassourinha do Jânio Quadros em 60. E era uma farsa, né? E foi demonstrada a farsa que logo depois ele é derrotado, né? E eu até falo que entrou no Itamar Franco, né? Entrou Itamar Franco, eu considero que ele fez um bom governo dentro das possibilidades dele. Pelo menos ele era um cara honesto, né? Ele era um cara de boas intenções. E aí vem a eleição e nós começamos a ver a eleição então que se elege o Fernando Henrique Cardoso. Não deixou de ser um avanço. Mas se esperava muito mais, né? E com esse avanço então veio a eleição do Lula. Parecia que a gente ia entrar no paraíso com a eleição do Lula,
E com isso foi surgindo muitos partidos políticos, né? Partidos ditos de esquerdas, né? Que mudaram de nome, com PSTU, Convergência Socialista virou PSTU, e outras organizações aí, criou-se esse monstrengo aí que é partido político no Brasil, né? Que você não sabe quem é quem, né? No fim, se pegar todos os programas, todos os partidos políticos, vai resumir em um que eu não sei se será o melhor. Mas é muito difícil. E com isso foi desgastando essa ideia de construção de uma sociedade socialista, daquele espírito dos trabalhadores, de ter um governo trabalhador, ter o poder dos trabalhadores. E o povo tem dificuldade de entender o que é poder e o que é governo, né? Que na verdade nós conquistamos o governo no Brasil com o Lula, né? E teve a continuidade com a Dilma, mas nós nunca tivemos poder. Primeiro que nós devemos de entender que o partido que continua mandando até hoje é o PMDB. E ele não tem interesse em eleger presidente da República. Para ele é muito melhor ele continuar, como diz na gíria popular, comendo a sopa pela beirada, né, do que ele assumir o poder e ter que dar as respostas que a sociedade exige. Com essa degradação dos partidos políticos e da política, apesar dos avanços que nós tivemos com a eleição do Lula, não podemos esquecer nunca. O governo do Lula, o governo da Dilma, trouxe muitos avanços que estão sendo mal aproveitados de uma certa forma, né? Então essa liberdade de organização que nós conquistamos depois, após a eleição do Fernando Henrique Cardoso, não foi aproveitada como devia para haver participação popular de fato. Quer dizer, o Partido dos Trabalhadores fez um programa que foi a grande esperança de realmente os trabalhadores participarem do poder. Houve uma iniciativa muito importante, houve muitos avanços nesse sentido, mas depois houve um recuo muito grande. A própria eleição do Lula, de uma certa forma, foi um freio na vontade de criar partidos políticos de qualidade, de ter programa político de qualidade para que seja levado na prática. Não aconteceu tudo isso que devia. E hoje tem um fato que é muito importante, que a maioria não comenta, a maioria não quer saber. E eu gosto sempre, quando falo em política, falo nesse período, até ainda não cheguei em 2013, né? Mas vou frisar isso agora, não vou deixar de 2013. Com essa desorganização total da sociedade e com essa corrupção que alastrou totalmente, haja visto o seguinte, que as corrupções começaram a suceder no governo do Lula, no governo da Dilma. Isto porque, graças a um cidadão brasileiro que deve ser sempre lembrado, na minha opinião, que é o Dr. Valdir Pires, que ao assumir no governo Lula o Ministério da Justiça, ele chamou a Polícia Federal para conversar com eles e dar autonomia para eles trabalhar corretamente. O povo não sabe, e os políticos até que sabem, mas eles não querem discutir isso, não querem comentar isso por conveniência e leniência. Porque quando o governo Lula assume, o doutor Valdir Pires Vaz, ele chamou o Paulo Lacerda. Paulo Lacerda era o superintendente da Polícia Federal. Ele foi junto com 20 agentes e 5 delegados na Inglaterra a fazer um estudo, um trabalho de como combater a corrupção no governo, no serviço público. Depois ele passou 15 dias com os mão branca que combateram e causaram um prejuízo muito grande à máfia na Itália. O que aconteceu? Quando o Paulo Lacerda volta, a primeira notícia que ele teve quando chegou no Brasil é que ele tinha sido exonerado. E o governo do Fernando Henrique Cardoso distribuiu os agentes, cada um para cada lado, quanto mais longe um do outro, para a Polícia Federal não fazer nada. Eu já visto que no governo do Fernando Henrique Cardoso foi denominado, quer dizer, o procurador que tinha lá, o Brindeiro lá, como arquivador de processo, né? Mas então, com esse trabalho, o Paulo Lacerda perguntou ao Valdir Pires, mas a Polícia Federal vai para poder pegar só Piabi ou pegar? Não, você vai pegar quem for necessário. Aí mudou totalmente o trabalho da Polícia Federal. E, seja feita, o Lula não interviu para impedir isso, e nem o governo da Lula, da Dilma. É uma das razões porque hoje nós vemos aí a grande esperança do Brasil em termos de mudar as coisas para melhor na política, o Lava Jato. Eu comecei a falar em Lava Jato, mas nós não podemos esquecer de forma alguma, quer dizer, o movimento 2013,
embora o Lava Jato já estivesse em andamento, né? Mas em termos de publicidade, em termos de trabalho da justiça, não tinha ainda começado esse trabalho profundamente. O movimento de 2013 foi um dos movimentos mais importantes que nós tivemos na sociedade brasileira. Mas ele tinha que ser melhor analisado, porque eu não acredito em movimento espontâneo. O movimento espontâneo é muito passageiro, é muito efêmero. E é o que aconteceu com 2013. Se nós formos analisar hoje a disposição dos movimentos que participaram em 2013 para tentar mudar o Brasil, onde estão? Onde estão? Nós não estamos vendo povo na rua. O que nós estamos vendo povo na rua agora é povo manobrado pela direita. Porque o povo que está aí na rua e pedir impeachment da Dilma é manobrado pela direita. Não é só olhando as lutas que o povo estava colocando nas ruas, que colocaram em 2013, querendo transformação social, mudança na justiça, mudança no governo, quer dizer, mudança dos partidos, uma mudança geral. Mas como eu disse, movimentos espontâneos normalmente efêmero, aconteceu isso. Por quê? É o que nós precisamos de analisar muito, e aí, não sei se eu vou adiantar a conversa aqui, mas o MCC tem que pensar nisso, né? De movimento espontâneo. E todo movimento tem que ter direção. Obviamente que a nossa luta é para ter sempre direção democrática. Mas, lamentavelmente, não é a nossa história. A história não tem demonstrado isso, porque até os que começaram de forma democrática se distorcem depois, se mudam depois no andamento das coisas. Então, muita gente que está defendendo, quer dizer, 2013, a luta de 2013, ninguém estava defendendo golpe militar, ninguém estava defendendo impeachment de governo. E quem defende impeachment de governo hoje é quem não tem a mínima noção do que é impeachment, né? Nem conhece nem a história de impeachment, possivelmente, do Collor de Mello, né? Senão, se conhecesse, talvez não falasse impeachment. Agora, a direita e setores militares estão muito interessados no impeachment. E o Congresso Nacional, ele se assustou de uma certa forma de imediato com o 2013, mas depois ele viu que com o movimento paralelo não teria continuidade. E não tendo continuidade, quer dizer, as próprias lideranças que surgem, elas são absorvidas rapidamente, às vezes, ou por partidos de esquerda, ou por partidos de direita, ou por movimentos que representam só de interesses individuais, não são interesses coletivos. Então isso a gente tem que ter muita preocupação. Agora, não se pode, de forma alguma, tirar o valor e a importância dos movimentos de 2013. Nós temos que preocupar muito com o valor e a importância de 2013. E nos chama muita atenção de nós termos preocupações na questão da organização política no Brasil daqui para frente, né? Porque por ser um movimento espontâneo, ele não teve a continuidade que deveria ter no sentido de fiscalizar, de cobrar, e hoje ele está tentando ser usado, inclusive, para poder defender impeachment contra Dilma. O risco dessas pessoas, por espontaneísmo, por expressão, por arroubos de juventude, uma série de fatos, eles podem acabar entrando numa luta dessa aí e acabar apoiando uma luta militar, um golpe militar, uma coisa aí contra ele. Então nós temos que ter uma preocupação, temos que valorizar e analisar bem o 2013 e ver o que tinha de fato de interesse, de mudanças ali naquele movimento. Mas como o movimento não era partidário, o movimento ali era muito mais uma luta por poder, né? De fato, era uma luta por poder, não de organização partido, né? Por poder. Mas para ter o poder você precisa ter uma organização que chegue lá. E o movimento espontâneo nunca vai chegar ao poder, porque sempre no meio do caminho vai aparecer os oportunistas e vai aproveitar, analisar com precisão a importância desses movimentos, as reivindicações desses movimentos e usá-lo para outros interesses, que não o do próprio interesse do 2013, que é de democratizar o nosso país, tornar as coisas mais transparentes e assumir realmente um processo de mudança social mesmo, de fato. É o que eu tenho dito. Foi colocado muito nesse movimento de 2013. E lá nos anos atuais, nenhum país, na minha visão, será livre se ele não investir de fato em saúde e educação. São as duas coisas primárias para se construir um país e uma sociedade melhor, é investir na saúde e na educação. O povo doente
não aprende o que é necessário aprender. Tem dificuldades fisiológicas, biológicas no aprendizado. Não desenvolve a inteligência como podia ter um povo mal alimentado, um povo que mora mal, o povo que não tem um ambiente de cultura, de participação ativa na vida do povo, de desenvolvimento. País de futebol e novela não vai para frente. E o povo acaba ficando nessa aí. País, novela, Big Brother. Então, se você não investir seriamente na educação, como nós temos visto aí a camarada ali, a companheira Dilma falando aí na pátria do... Como é que é? Educadora. Na pátria educadora, a prática não tem sido demonstrada nisso. Aí eu volto lá, por exemplo, atrás, como eu já falei, a diferença que tem poder e governo. Nós temos governo, mas não temos poder. Porque o poder que está instalado, ele não é defensor de educação e saúde para o povo, generalizado, de forma para todo mundo. Não tem. Os partidos políticos não preocupam. Os partidos políticos não são capazes nem de conscientizar e educar os seus militantes, educar o povo no geral? Claro que não. Por quê? Porque o interesse, o domínio que eles têm no poder deles e que é associado ao poder geral, não os leva a realmente conscientizar os seus trabalhadores. Eu volto lá atrás da coisa que eu já falei. Quando eu iniciei minha militância política, na organização política que eu frequentava, nós tínhamos a obrigação de ler, de estudar. Hoje você pega o sindicalista aí que não sabe história do sindicato, não sabe nada. E qual que é o papel do sindicato nesse contexto atual? A importância do sindicato, quer dizer, nós temos um papel do sindicato. Tem um papel que eu acho que é o mais importante que deve ser, que eu comecei até a falar nele. É a questão de conscientizar os trabalhadores. Não, o trabalhador está lutando para manter falsos representantes no poder. Que às vezes a gente vê a base brigando aí, entre eles, a própria base, para eleger fulano e ciclano, que não vai fazer nada por ele. Haja visto o que fazem os nossos ex-sindicalistas no Congresso Nacional. Normalmente nada. Com uma exceção rara que eu vejo aí, que é um dos caras que esse eu falo por ele constantemente, que é o Paulo Paim. E alguns poucos, mais jovens e tal, que realmente eu posso dizer que são representantes do povo, independente da sua concepção ideológica, da minha concordância ideológica, mas eu sei que estão querendo realmente mudar, fazer as coisas. Mas é uma minoria muito significante. O sindicalista hoje se tornou profissão, não é representação. Por isso é que os sindicalistas se matam uns aos outros para poder continuar no poder, porque ele não quer perder a profissão. Só falta criar oficialmente a profissão de sindicalista para ele ter carteira assinada como sindicalista. Então, quer dizer, ele nessa conjuntura do jeito que está, ele nunca vai voltar a ser o instrumento de luta real dos trabalhadores. Com todos os defeitos da CGT, da época de Jean Goulart, nenhuma dessas CGT, nem a CUT, que sou membro fundador dela, posso dizer que ela representa muito diferente do que representava a CGT dos idos 63 e 64. Porque naquela época a CGT era capaz de parar o Brasil através dos portuários, através dos ferroviários. O que a CUT é capaz de fazer isso hoje em termos de organização e de paralisação no Brasil? O que se faz é cada dia criar mais central do trabalhador. Por quê? Escassez de ideologia política no movimento do sindicato. Então eles acham que criando mais um partido, que criando mais uma central vai resolver o problema. E não resolve. Apenas aumenta a divisão entre os trabalhadores e não cria, de fato, um instrumento de luta dos trabalhadores, pensando no interesse dos trabalhadores. Não com essa visão estreita de trabalhador, porque tem gente que acha que trabalhador é só aquele que pega na enxada, pega na foice, não, qualquer intelectual comprometido com a luta revolucionária é um trabalhador. Mas o problema de representação e ideologia é tão importante, é de que nós vamos seguir, nas universidades, nós, por exemplo, alguns militantes, nós tínhamos uma proposta de ter as entidades de trabalhadores, quando nós não podíamos ter sindicato, mas ter a associação dos trabalhadores. Entretanto, os professores nunca aceitaram ter sindicato trabalhador. Aí eu sempre pergunto, vocês não são trabalhadores? Para eles, se não entender, os professores são trabalhadores, porque eles não querem se igualar com o trabalhador gari, com o trabalhador cortador de cana, com o trabalhador de construção civil. Eles são diferentes do povo, eles são diferentes. Até hoje, lamentavelmente, eles ainda têm esse pensamento ainda.
Então, quer dizer, por que não era muito melhor se nós tivéssemos a Federação dos Trabalhadores das Universidades Federais de Minas Gerais, a gente tem várias entidades. Quem divide? A classe dominante que faz essa divisão. Então, quem está no meio sindical, provocando divisão, criação de novos partidos, criação de coisas, ele pode simplesmente estar agradando a classe dominante. Dividir para reinar. E o sindicato, o que ele tem sido feito hoje? Tem sindicato para tudo quanto aí. Não tem sindicato para nada, porque devia ter certo. Você vai procurar sindicato. Por exemplo, por que os dirigentes sindicais tratam mal e não respeitam os trabalhadores do sindicato? Os dirigentes não deviam dar essa resposta para o povo? Como é que eu condeno o patrão que explora o trabalhador lá e eu exploro o trabalhador no meu sindicato? Por que eu condeno essa visão? Porque eu acho que ela não vai melhorar a organização dos professores, dos acadêmicos nas universidades. Alguns deles acham que não precisa ter nenhuma organização, porque eles são atrelados, inclusive as maracutadas CNPq, essas coisas de desvio de verba, toda aí, que não é bem fiscalizado, lamentavelmente. Isso aí vocês até não tem problema não. Então, como é que cria? Uma visão de trabalhador falsa. Trabalhador é todo mundo que trabalha. Todo mundo, principalmente, quer dizer, como é que eu vou dizer um assalariado não é trabalhador? Né? Agora, se dizer que um banqueiro não é trabalhador, eu concordo perfeitamente. Se dizer que um explorador imobiliário não é trabalhador, eu concordo perfeitamente em várias coisas. Explorador do transporte, explorador de tudo e tal, latifundiário, etc. Não são trabalhadores porque são exploradores de trabalhador. Mas o que acontece no meio sindical hoje? Há alguns tempos, passou a ser trampolim para a política profissional. Porque hoje também, você vai dizer que nós temos representante dos trabalhadores nas câmaras, nos comandos, não estamos representando trabalhador lá não. Temos profissionais da política que vão para lá fazer discurso, ganhar dinheiro fácil, porque enquanto eles ganham dinheirão, não tem dinheiro para pagar o que realmente trabalha. Então o sindicato está falhando totalmente. Por quê? Não há discussão política e ideológica no meio sindical. E depois o quê? Todos os partidos que condenavam os aparelhamentos no sindicato são aparelhadores de sindicato. Isso é que o sindicalista não quer ver, isso que a esquerda não quer ver, que hoje eu pergunto, aonde está a esquerda? Temos esquerda ou não temos esquerda? Quer dizer, partido de esquerda, o grupo de esquerda que estava lá no 2003 foram expulsos. Tira suas bandeiras aqui é movimento de partido nem nada não. Quer dizer, um perigo de um movimento desse, quando eu vi isso, era um perigo de um movimento desse ser instrumento de classe dominante, antipartido, anti-ideologia, e tal. Vamos só ficar na visão extremamente economicista. Nós temos que ter preocupação, então, quer dizer, que devia ser das centrais, fazer trabalho de organização, não é ficar dirigente sindical, ficar pagando gente para ir fazer a eleição, para organizar povo para greve. Isso, por que faz isso? Vai lá na fábrica, a fábrica não conhece o dirigente sindical, ele conhece uma pessoa que vai lá soltar boletim, que o cara não é apenas um empregado explorado pelo sindicato. Explorado pelo sindicato. Isso eu falo isso, inclusive, porque eu tenho vários amigos que trabalham no sindicato, né? Não só no nosso sindicato, né? Não só no sindicato que a gente convive mais de pé, como, por exemplo, eu tomei conhecimento, por exemplo, que o sindicato dos metalúrgicos está sem dinheiro lá para pagar os trabalhadores. Mas o dinheiro para os dirigentes não falta. Dinheiro para os dirigentes fazer farra não falta, mas falta para pagar trabalhador. Como é que um sindicato que critica patrão pode, que moral ele tem de criticar patrão porque não atende os interesses dos trabalhadores e atrasa pagamento dos trabalhadores? Você receber em dia já é um problema e amanhã você não receber em dia. Como é que um trabalhador vai cumprir seu compromisso se o representante dele, o dirigente sindical, não paga os seus funcionários corretamente como devia pagar? Então, quer dizer, as esperanças nesse movimento sindical seria bom se tivesse um 2013 em todos os sindicatos e todas as centrais dos trabalhadores. Ficasse só lá na Avenida Paulista. Não precisa de longe, muitas testemunhas sabem a minha luta para organizar os trabalhadores, formar os professores. Eu apanho em defender formação de sindicalista em todo lugar que eu vou, sou mal visto.
Você dá consciência para o trabalhador, é aquele velho dito popular que se fala, para que a cobra vai me picar? Com esse sindicalismo nós não vamos a lugar nenhum. Irani, o que você pensa em curto, médio e longo prazo da conjuntura nacional? Eu sei que com esses percalços todos aí, a curto prazo é difícil nós vislumbrar que as coisas vão mudar como devia. Não, mas nós estamos, é uma preparação do terreno agora. Eu considero assim, nós estamos fazendo uma preparação, a sociedade está fazendo uma preparação no terreno para daqui a 5 anos vamos implantar. E certamente daqui a 5 anos nós vamos ter semente boa. Então a sociedade vai amadurecer por obrigação, por necessidade. Quer dizer, ou nós fazemos isso, ou nós desaparecemos do mapa, né? Porque não tem condições de sobreviver do jeito que está. Agora, o que nós temos que continuar a fazer o quê? Primeiro, para mudar a conjuntura de fato no Brasil, fazer uma nova constituinte. Mas constituinte, outros constituintes não são profissionais da política e nem serão logo em seguida. Quem for constituído não pode ser o próximo candidato depois da nova Constituição. Por quê? Para quem for lá poder fazer mudanças necessárias que precisam. Agora, o deputado vai querer mudar o salário dele, vai querer mudar a vida que leva lá para ajudar o povo? Não vai. Ele vai querer mudar as leis que eles são beneficiados dela, ele vai querer mudar aquele regimento interno do Congresso que ajuda ele a ser corrupto, inclusive? Não vai. Então, quer dizer, nós estamos plantando com a esperança de colher amanhã. Em termos de futuro, não muito longo, eu acredito que nós vamos chegar onde precisamos chegar. Obviamente que a Terra jamais será paraíso, mas pelo menos vai estar muito mais próximo do paraíso nos próximos 20 anos, possivelmente. Irani, escolha 5 personalidades e classifique-as de acordo com a ideia delas, positivo ou negativo? Se escolher 5 personalidades políticas no rol de pessoas, de seres humanos que eu conheço, que para mim a personalidade mais importante que eu conheço na humanidade chama Jesus Cristo. Depois dele tem outros tantos, talvez ele seja o menos polêmico, mas eu tenho uma personalidade da mais alta importância que eu ainda considero, que é o Fidel Castro. É uma pessoa praticamente do meu tempo, da minha vivência, acompanhei de perto a sua luta e para mim ele é um das personalidades mais importantes do século XX, sem dúvida alguma. Mas poderia ter tantas outras, né? Porque eu não gosto de dizer que o Beethoven não é uma personalidade, né? Sim. Eu sou até obrigado a dizer que um Pelé racista é personalidade, né? Mas outra personalidade, então eu fico nessa aí, quer dizer, inicialmente com o Fidel, né? A outra personalidade que eu, por exemplo, que eu vivi de perto é o Juscelino Kubitschek. Até como mineiro, que eu tive o prazer de conhecer de perto, para mim foi uma das maiores personalidades que nós tivemos no século XX. Era realmente uma pessoa progressista, era uma pessoa interessada em melhorar as condições dos trabalhadores, da sociedade no geral. Não separava trabalhadores, não. Ele colocava, entre os trabalhadores, ele colocava os seresteiros também, né? Que era um excelente seresteiro, né? Da cidade da Seresta, né? E é uma personalidade mais importante e trabalhador, não seria? Outra personalidade que eu acho que foi muito marcante na minha vida é que chama-se Florestan Fernandes. Um dos maiores sociólogos que nós tivemos, um dos maiores cidadãos que eu conheci. É um cidadão que eu tomei conhecimento depois de longa data com muita alegria, e quando eu soube que ele, para dar bom exemplo, estava na fila do SUS em São Paulo. É uma pessoa igual ele, que é conhecido mundialmente como acadêmico, como cientista político, sociólogo e tal. Não ter vergonha de ir numa fila do SUS para justamente ajudar a construir o SUS. Outra personalidade muito grande. Vou escolher um personagem também que eu considero assim também muito importante, podia ter sido outros, mas outra personalidade que eu considero muito importante chama Chico Buarque de Holanda.
outra personalidade, supondo, na cultura, na pessoa dele, na militância dele, na simplicidade dele também. É um vulto muito importante, inclusive pela liderança e admiração que ele tem no seio dos artistas e tal. E nunca deixou de ter os compromissos sociais dele, inclusive da cachaçinha que ele gosta. Né? Só mais um. Outra personalidade que eu também não podia esquecer, tem tantas no meio, uma outra personalidade que, por exemplo, inconteste para mim, no século XX, chama Dom Evaristo Arnes. Dom Evaristo Arnes foi uma das pessoas que mais combateu dentro da igreja, fora da igreja, a ditadura militar, e não só a ditadura, né? Combateu todas as... É um democrata por excelência, um cidadão defensor das liberdades por excelência, e continua até hoje. Já visto, quer dizer, que ele escreveu um dos livros que não será esquecido, pelo menos espero que nunca seja esquecido para que não aconteça, o Tortura Nunca Mais, né? Durante plena ditadura, ele não se dobrou, combateu a ditadura de perto, sofrendo de perto. Então, foi uma das personalidades mais importantes também que eu conheci, tive o prazer de conhecer pessoalmente, Dom Evaristo Arnes. Bem, Irani, como ninguém sai do nosso programa sem uma lembrança, aqui está uma lembrança do nosso programa, que é um quadro do nosso MCC. Eu agradeço muito, porque nisso aqui eu vejo representar algumas coisas da nossa conjuntura, né? Porque realmente aqui, hoje nós temos uma luta louca pelo poder do PT e do PSDB, e temos o dono do poder, que é o PMDB, né? E para não esquecer, temos a lembrança então, da tomada da Bastilha, né? Então é um quadro que vai representar muito para mim ver o futuro do país aqui. Irani, agora em 2 minutos, faça as suas considerações finais. A coisa mais importante que tem para mim nesse momento é justamente, primeiramente, agradecer você, Lu, que é uma das pessoas que eu mais respeito, que eu mais admiro, o companheiro Abraão e o Lucas. Eu gosto muito desse nome por várias razões. Inclusive o filho É de dele. agradecer e estar cumprindo a minha missão. Eu sempre digo, tudo que eu falo sobre a história é para desenvolver a história, é para ajudar o povo a saber, conhecer sua própria história. Não é nenhum mérito, não é obrigação. Eu não vou abrir mão enquanto viver da minha militância política, da minha militância social. Então, enquanto eu puder arredar uma agulhazinha do lugar para ajudar o movimento social, espero que Deus me conceda essa graça. Também a oportunidade que vocês me dão de poder tentar dar uma contribuição e desejar todo o êxito ao MCC. Tenham cuidado para não confundir com o PCC, viu? MCC, para que ele tenha êxito. E no que eu puder contribuir, eu posso contribuir quando vocês acharem que eu posso dar alguma contribuição, não só de entrevista, mas se alguma coisa que eu puder fazer, porque o meu compromisso com a história do povo, com a história do ser humano, continua. O pouco que eu puder fazer é melhor do que não fazer nada. Nós aqui agradecemos. Foi muito bom estar com você. Obrigado.